Olá, criadores de riquezas, sejam bem-vindos. Aqui é o Luiz Carlos Muniz. Vamos prosseguir com o nosso tema de juros e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre juros compostos. Você vai perceber a diferença que faz você pensar em juros simples e juros compostos. Nós vamos usar aquela mesma planilha, aquele mesmo cálculo para a gente poder comparar quanto de juros eu tenho quando eu penso em juros simples, comparando quanto de juros eu tenho quando eu penso em juros compostos. Lembrando que toda vez que eu empresto um dinheiro, toda vez que eu faço um financiamento, o cálculo que é feito é em cima de juros compostos. Então você vai perceber a diferença. Claro que os investimentos também, quando você investe em poupança, investe em algum tipo de investimento financeiro em bancos, de juros, né, que vai falar aí de juros fixos ou variáveis, também é calculado com o juro composto. A diferença é que a taxa de juros é maior ou menor, mas a base sempre é juros compostos. Então, vamos ver lá na planilha essa diferença entre juros simples e juros compostos. Vamos prosseguindo então nosso conteúdo. Agora nós vamos comparar os juros simples com os juros compostos para a gente ver a diferença. E até eu fiz uma correção aqui no exemplo. O exemplo anterior ele estava correto de certo ponto, mas como ali estavam considerando parcelas, como se você estivesse pagando parcela por parcela, então acredito que ficou mais confuso de entender. Então eu resolvi padronizar agora numa linha só, pensando o seguinte, que você investiu ou você emprestou um dinheiro e nesses 5 meses aqui do exemplo, você não fez nenhum pagamento, porque senão fica mais complexo de você fazer o cálculo e fazer o cálculo aí de cabeça fica mais complicado. Então, vamos revisar aqui o nosso juros simples. Eu comprei ou investi, emprestei um dinheiro, R$1.000. Esse valor eu não fiz nenhum pagamento durante 5 meses, a juros de 2%, no juros simples. Eu tenho então, todo mês, o mesmo juro acumulando, e ao final de 5 meses eu estaria devendo então 1.100. Ok? Então, essa é a lógica aqui. Se fosse o valor lá de R$200, era só ficar 204, 204, 204, na mesma lógica, tá? Mas eu padronizei para R$1.000 para ficar mais fácil da gente analisar e até ser um valor um pouco maior para a gente entender. Agora, no juro composto, qual é a diferença principal? A diferença principal é que eu faço o cálculo, ó, a primeira parcela, a mesma coisa, ó, 1.020, saio com juros aqui de R$20. Só que esse juro, ele vai para dentro do valor da próxima parcela. Então, o que acontece? Na próxima parcela, ao invés de eu pegar aqui R$1.000 e calcular os 2%, eu tenho que pegar 1.020 e calcular 2%. Ok? Então ele vai dar o quê? Ao invés aqui de 20 de juros, ele vai dar 20 e 40. Aí na próxima parcela, eu somo de novo esse valor aqui no meu montante e calculo de novo o meu juro. Então, a primeira parcela era 1.000, eu calculei 2%, deu R$20. Aí na segunda parcela, o que eu já tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1.020, calcular 2%. Aí nós saímos com R$20,40. Na terceira parcela, eu já tenho que somar naquele 1.020 mais 20 e 40. Então, eu já vou então para 1.040 e 40. Aí eu calculo 2% em cima disso, daria R$20,81. Na outra parcela, eu somo de novo mais 20,81. E assim eu vou. Aí vai dar 1.061,21. Então eu vou fazendo isso até a última parcela. Veja que a diferença então, ó, cada mês o juro aumenta um pouquinho. E ao final, ao invés de eu sair com uma dívida de 1.100, eu tenho uma dívida de 1.104,08. Porque eu calculo o juro depois em cima daquele juro que eu já capitalizei no mês passado.
Entenderam a diferença? Então, juros simples, eu pego sempre o principal, que seriam os R$1.000, e calculo 2% em cima dele a cada parcela, e sempre vou lá na origem. O juro composto eu começo com R$1.000, mas quando eu calculo o primeiro juro, aí eu pego para a segunda parcela, eu já somo aqueles juros no R$1.000, ele já passa para 1.020, eu calculo 2% em cima de 1.020. No terceiro mês, eu pego esse juro que já deu 20,40, somo naquele 1.020, ele vai virar 1.040 e aí a cada mês o juro que vai dando eu vou somando na minha dívida e calculando o próximo mês o juro em cima daquele resultado dessa soma. Então por isso que o juro composto ele dá um valor maior, porque eu também capitalizo ali o meu juro e considero no cálculo da próxima parcela. Ok? Então acredito que dessa forma fica mais fácil de vocês entenderem então a diferença aqui do juro simples, que ele sempre usa o valor original para calcular, e a diferença do juro composto, que ele soma o juro calculado desse mês para cálculo do juro do próximo mês. Legal? Então, por enquanto, é essa a comparação que nós gostaríamos de fazer hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo, tenha entendido essa comparação de juros compostos, e no próximo vídeo nós vamos encerrar esse tema de juros mostrando uma outra coisa interessante a respeito de quando você está pagando uma dívida com juros compostos. Até a próxima.